Sabe aquelas histórias de cercos medievais com catapultas e exércitos invadindo muralhas? Então, pode esquecer tudo isso. Hoje a gente vai mergulhar numa das batalhas mais inusitadas da história, a queda de Jericó. O que faz ela ser tão fascinante não é a força bruta, mas sim uma estratégia que, sinceramente, desafia qualquer lógica militar. Vamos entender como é que isso aconteceu? Bom, a história começa com uma imagem de isolamento completo. Pensa assim, Jericó não estava só bem defendida. A cidade estava em lockdown total por causa da aproximação dos israelitas. Portas trancadas, muralhas vigiadas, do lado de fora um exército inteiro e do lado de dentro uma fortaleza que parecia impenetrável. E para Josué, que era o novo líder dos israelitas, o desafio era gigantesco. Jericó era tipo a primeira grande barreira na Terra Prometida. A pergunta na cabeça de todo mundo devia ser a mesma. Como é que um exército, que era basicamente nômade, ia conseguir derrubar uma cidade tão fortificada? A lógica militar normal diria que, sem chance. E é exatamente aqui que a lógica militar é virada de ponta cabeça. Antes mesmo de qualquer batalha começar, Josué recebe uma promessa. A vitória não era algo para ser conquistado no futuro, mas algo que, segundo a promessa, já tinha sido dado. Isso, claro, muda completamente o jogo e abre o caminho para uma estratégia, bem, fora do comum. Pode esquecer os planos de usar arietes ou construir escadas de cerco. O que é revelado para Josué é, na verdade, um ritual. Um passo a passo super detalhado. A conquista não viria pela força bruta, mas sim por um ato de obediência e fé, que seria executado através de uma série de ações bem específicas. Então, que estratégia era essa que parecia tão esquisita? Não tinha nada a ver com cavar túneis ou atacar os portões. O plano era, basicamente, uma procissão. Vamos dar uma olhada nos detalhes disso. Olha, a precisão do plano é impressionante. Durante 6 dias, a instrução era bem simples: marchar uma vez ao redor da cidade e voltar. Na frente iam 7 sacerdotes com trombetas, seguidos pela Arca da Aliança, que era o objeto mais sagrado de Israel. E tudo isso ia culminar no 7º dia, que teria um ritmo totalmente diferente. 7 voltas, o toque das trombetas e, no final, o sinal para todo o povo gritar junto. Cada detalhe era fundamental. E aqui a gente começa a perceber um padrão bem claro, né? O número 7 aparece o tempo todo. São 7 sacerdotes, 7 trompetas, 7 dias e 7 voltas no último dia. Na simbologia bíblica, o 7 representa a perfeição, algo completo. Isso sugere que para eles não era um plano qualquer, mas um ato que foi divinamente orquestrado, sabe, em cada mínimo detalhe. A primeira fase do plano foi talvez a mais desafiadora psicologicamente. Foram 6 dias de uma marcha repetitiva que foi criando uma atmosfera de tensão e expectativa, tanto para os israelitas quanto para os habitantes de Jericó que ficavam só observando lá de cima das muralhas. Tenta imaginar essa cena. Dia após dia, a mesma procissão surreal acontecendo. Guerreiros marchando, sacerdotes tocando trompetas, a Arca da Aliança sendo carregada e todo o resto do povo em silêncio absoluto. Era uma verdadeira guerra psicológica, um teste diário de paciência e disciplina. O ponto crucial era essa ordem do Josué. O silêncio tinha que ser total. Nem um grito de guerra, nem uma palavra, nada. Os únicos sons eram das trombetas e o dos pés marchando. Esse silêncio tenso foi o que acumulou toda a energia para o grande momento final. E então, chegamos ao 7º dia. A rotina finalmente é quebrada. Toda a paciência e a obediência dos 6 dias anteriores estavam prestes a culminar num evento que seria dramático e, claro, decisivo. No 7º dia, a intensidade explode. Eles começam de madrugada e, em vez de dar só uma volta, eles marcham ao redor da cidade 7 vezes seguidas. A repetição nesse dia final deve ter sido exaustiva fisicamente, mas a expectativa devia estar elétrica. Depois da 7ª volta, finalmente vem a ordem que todo mundo esperava. Josué libera o povo do voto de silêncio com uma declaração de vitória. O momento pelo qual eles esperaram e marcharam por uma semana inteira tinha chegado. E o resultado é instantâneo e catastrófico. Ao som prolongado das trombetas, o povo solta um único e poderoso grito. E as muralhas, aquele símbolo da força impenetrável de Jericó, simplesmente vêm abaixo. A cidade estava completamente exposta. Com as muralhas no chão, a conquista foi rápida. Mas a história não termina aí, não. A narrativa continua e detalha as consequências que foram bem brutais para a cidade, para o seu povo e para todas as suas riquezas.
O que acontece em seguida é um contraste bem nítido. A cidade e seus habitantes foram declarados anátema, ou seja, amaldiçoados e destinados à destruição total. A única exceção foi Raabe e sua família. Eles foram salvos por causa de uma promessa feita aos espiões israelitas que ela tinha escondido. Eles foram resgatados um pouco antes da destruição comercial. Mas olha que interessante, nem tudo foi destruído. Os metais preciosos, como ouro e prata, não eram para o saque dos soldados. Eles foram especificamente consagrados, separados e levados para o tesouro do Senhor, o que reforça a ideia de que aquilo era uma conquista divina e não humana. Depois de separarem os metais e resgatarem a Raabe, o ato final da destruição foi o fogo. A cidade inteira foi queimada, um ato que simbolizava uma purificação e um jeito de apagar completamente aquele lugar como um centro de poder inimigo. E para selar de vez o destino de Jericó, Josué lança uma maldição solene. Basicamente, qualquer pessoa que tentasse reconstruir a cidade pagaria um preço altíssimo, a vida dos próprios filhos. Era um aviso bem claro para que aquelas ruínas servissem como um memorial permanente do que aconteceu ali. E assim que termina a história da queda de Jericó. Ela deixa a gente com uma pergunta bem intrigante, né? O que acontece quando a estratégia de guerra é substituída por um ritual e a força militar é substituída pela fé? A história de Jericó parece sugerir que, às vezes, os maiores obstáculos não caem com um ataque, mas sim com um grito. Valeu por acompanhar essa análise com a gente.